Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu trago essa notícia aqui do jornal O Globo para mostrar um pouquinho como a mídia tradicional ela tenta convencer principalmente os menos desavisados ou quem só se informa, né, entre aspas ali, pelos meios mais tradicionais, né, como o próprio O Globo, é, como eles tentam imputar essa ideia de que o Lula ele sempre sai por cima, né? Eles tentam sempre colocar o Lula ali como o cara que saiu vitorioso, como se ele fosse uma pessoa de extremo carisma, que todo mundo gosta dele, né? Então é como eles vendem o peixe para sua audiência, para a bolha ali, né? Então aqui na chamada, né, fala que o Donald Trump ele quis saber quantos anos o Lula ficou preso e ele mostrou admiração por sua volta por cima. E lendo aqui, né, eles tentam colocar que o Lula, né, ele é um líder sindical, veio lá de baixo, do povão, e que ele se tornou um perseguido político, mas que daí depois ele saiu como uma pessoa ali que saiu inocente de tudo que tinha sido imputado contra ele, né? Mas não fala da questão técnica, como o STF anulou a condenação, que foi feita em várias instâncias, não fala como era a formação na época do STF, né? Quem indicou os ministros, né, a maioria dos ministros, daí fala da questão do presidente Jair Bolsonaro, falando é, que ele foi preso com provas robustas, né, que fala, né, que ele teve todos os meios de defesa, mas não fala quem foi os juízes que julgou o caso do Jair Bolsonaro e que foi o caso talvez julgado mais rápido na história do Brasil, né? Então, assim, não fala por exemplo, que um dos ministros que julgou é ex-advogado do Lula, né? E o restante foi indicado pelo Lula ou que tem ranço do presidente Jair Bolsonaro. Então, é bem interessante como a mídia coloca assim de uma maneira que tenta dizer que o Lula realmente é uma pessoa muito especial, que todo mundo morre de amores por ele, né? Mas não fala ali os detalhes. Então, eles só vendem a narrativa ali para quem já é da bolha ou para quem é menos desavisado, né? Porque tem muita gente que não entende nada de política e quando decide procurar alguma coisa, é o que acontece? A pessoa vai procurar nos grandes nomes, né? Então, na mídia mais tradicional, com grandes nomes, só que esquece que essas mídias tradicionais, a grande maioria ali, elas hoje têm uma boa parte de seu faturamento vindo de dinheiro estatal, né, pago pelo próprio governo federal e os governos dos estados, tudo mais. Então, assim, eu não vejo as matérias como sendo imparciais, né? Então a gente vê que sempre joga a bola para um lado só e as mídias independentes, né, que hoje elas fazem um excelente trabalho mesmo. Na verdade, já desde o começo, né, a grande maioria faz um excelente trabalho. Então essas daí elas acabam sendo demonizadas e são muitas vezes perseguidas, né? Por quê? Porque elas mostram os detalhes para a população e ajudam a população, principalmente a mais simples, despertar, sair da bolha, tá? Mas é interessante ver como estão tentando vender essa reunião aí que teve com o Donald Trump como algo extremamente positivo, sendo que aparentemente, né, os Estados Unidos só ouviu o que o Brasil poderia oferecer, né? E muito provável também eles falaram o que no finalzinho da reunião o que eles esperam e o Brasil deve ter falado assim, a gente vai ver o que pode fazer, né? Mas a gente sabe que no fundo o que os Estados Unidos esperam, né? Como já foi falado, 40% da taxa das sanções é por questão de liberdade, pela questão do judiciário brasileiro, né, que é um ativista político, e a gente sabe que a questão do presidente Jair Bolsonaro, por mais que a mídia tenta falar que já se tornou insignificante, a gente sabe que é um dos principais motivos pelo qual os Estados Unidos estão tratando o Brasil da maneira como está, né, e principalmente por ter colocado ali a figura do Marco Rubio, né, que é filho de imigrantes cubanos, para tratar essa questão ideológica, política. Então a gente sabe que no fundo, nada vai se resolver caso o Brasil não aceite o que os Estados Unidos estão propondo, que toda essa questão de liberdade de expressão, liberdade dos concorrentes para disputar as eleições do ano que vem, no caso a figura do presidente Jair Bolsonaro, que é a oposição, né, o principal opositor, e eles
tem plena consciência de que o Brasil está formando ali um sistema muito semelhante ao que eles estão tentando depor ali na Venezuela, né? Então o Brasil está seguindo à risca o que a Venezuela fez, mas a gente está vendo o que está acontecendo com o Maduro agora, né? Que está no desespero porque os Estados Unidos acabou de mandar, né, o seu principal meio de defesa e ataque na figura do porta-aviões Gerald Ford, né, que é o porta-aviões mais moderno da Marinha Americana, encostar lá no Mar do Caribe. Então, quem sabe num futuro, né, caso nós não tenhamos as eleições feitas de maneira correta aqui no Brasil no ano que vem, quem sabe o Brasil não é a próxima bola da vez para receber uma visita da Marinha Americana. Bom, pessoal, é isso aí. Curta, comente, compartilhe. Até o próximo vídeo e valeu!